Então, sejam bem-vindos, tá? É um prazer imenso recebê-los no segundo encontro de ensino de ciências. Esse evento é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Rondônia, do campus Rolim de Moura. Esse evento ele tem o objetivo de propagar o conhecimento científico entre os professores, os pesquisadores, os estudantes e a comunidade no geral. Então, é com grande satisfação que estamos recebendo essa manhã as professoras Deusodete Rita Silva Aime, Flora Lima Farias de Souza, Kelly Geise Queiroz Penafiel. Elas vão estar apresentando a mesa redonda Letramentos, o Brincar e a Formação Docente para a Educação Infantil, discussões ainda necessárias. Então, eu vou fazer uma breve apresentação das professoras para dar a palavra a elas. Então, a professora Deusodete, ela é formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Rondônia, ela tem mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Rondônia e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso. E atualmente ela é coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação em Vilhena. A professora Flora, ela é pedagoga pela Universidade Federal de Rondônia, no campus de Rolim de Moura. Ela é mestre em Psicologia pela UNIR e doutora em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente ela é professora universitária do estado do Mato Grosso, no campus Diamantino. E a professora Kelly, ela é professora do campus da UNIR de Vilhena. Ela possui graduação em Pedagogia, mestrado em Psicologia pela UNIR também, e atualmente ela é doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, obrigada, professoras, por aceitar esse convite, sejam muito bem-vindas, e agora a palavra é de vocês. Bom dia, eu vou compartilhar, tá, Deusa? Aí você faz as premissas. Vamos lá. Então, enquanto a Flora compartilha, eu já vou dizendo da alegria do convite, agradecer aí aos organizadores, agradecer também a Flora que intermediou, e dizer para vocês que é para nós, é para mim principalmente, um momento muito feliz, porque reencontro Flora e Kelly, minhas colegas aí do mestrado em Psicologia. Então, é um bate-papo de amigas. A oficina, né, que aqui nós colocamos o título Letramentos, o Brincar e o Professor Iniciante da Educação Infantil, que a gente traz aqui nesse modo mesmo, que são discussões ainda necessárias nesse momento, é uma forma de dialogar com os temas que nós pesquisamos e que tem muito a ver com esse movimento que enxergamos aqui nesse evento. Então, vou pedir para a Flora ir passando aí. Então, primeiro nós vamos fazer um momento de apresentação, né? A Simone já falou um pouquinho de cada uma de nós vamos falar um pouquinho também. Depois vamos ter esse momento das discussões que Kelly traz para nós discutir um pouquinho sobre letramento como atividade humana. Depois a Flora vai falar sobre o brincar. Vamos ser felizes aí com as brincadeiras da Flora. E, em seguida, eu falo um pouquinho sobre as discussões que muito me são caras nesse momento, sobre o professor iniciante, e aqui, em especial, o professor iniciante na educação infantil, da educação infantil. Por fim, a gente fecha aí com algumas discussões. Antes da gente iniciar, então, nós vamos fazer esse momento de apresentação, a gente fala um pouquinho de cada um de nós, mas eu quero fazer um convite para vocês também se apresentarem. E aí, nós organizamos um Padlet, eu estou chamando de Padlet, tem outras pronúncias, né? Padlet, talvez, seria o nome mais correto, que é uma forma de a gente ir trabalhando aqui nesse formato e também ter um outro espaço onde a gente pode ir inserindo outras informações. Então, eu organizei e eu coloquei aqui o link para vocês, porque vocês podem entrar lá. Lá já tem uma apresentação que a gente fez previamente, Flora, Kelly e eu, daquilo que a gente achava melhor e mais interessante nesse momento para falar para vocês sobre nós. E também vocês podem fazer isso, vocês que estão aqui, né? E eu vou convidá-las que, à medida que for acontecendo aqui nossas conversas, vocês podem entrar lá no link e ir registrando, podem colocar uma foto de vocês, porque fica também um arquivo para a gente depois voltar lá, ler, se conhecer um pouco mais, né? Então, por aqui dá para ver um pouco dos nomes, então, Meire, Edilene, Aline, Alícia, Geise, Cristina, Simone,
Kátia, deixa eu ver quem mais aparece aqui para mim. Diana. Quem mais? Tem o nome, puxa, Gabi, talvez. Então, vocês podem entrar lá e ir conhecendo um pouco e também fazendo o registro de vocês, né? Eu gosto da ideia porque é uma forma também da gente ter essa possibilidade de ler um pouquinho mais sobre cada um, né? E conversar e ampliar um pouco mais o nosso diálogo. Então, como o Simone já me apresentou, tem algo que para mim faz muito sentido dizer agora, que é dessa minha preocupação com a formação de professores, né? Como professora que sou, costumo dizer que esse nome foi minha mãe que me deu, e já me deu o nome, já me deu uma profissão, que foi o nome da professora dela, e com isso, né, me tornei professora, e costumo dizer isso, né? Então, já nasci professora. Então, isso faz muita diferença, diz muito de quem sou. Hoje sou professora de educação básica, trabalho na Secretaria de Ensino e tenho me ocupado nos últimos tempos também, dividindo minha atenção com um grupo de pesquisa que eu participo, da UFMT, que pesquisa exclusivamente isso, formação de professores. Então, acho que Flora e Kelly fala um pouquinho de si agora e depois continuamos, né? Bom dia a todas. Gostaria de agradecer a Flora pelo convite e a Deusa também, porque é muito bom revê-la. Nós fomos colegas de mestrado, da mesma turma de mestrado, então esse lugar comum que a gente fala também tem um pouco disso, né? Além da docência. A Flora foi minha colega de graduação, então a gente se conhece há um pouco mais de tempo. Minha colega de iniciação científica, então nós começamos a caminhada como pesquisadoras, que ainda está se construindo, né, se consolidando, mas nós começamos juntas, né, e é muito bom estar nesse momento aqui dividindo uma mesa, uma oficina, com as minhas colegas de formação, né, e eu fiquei pensando aqui um pouquinho, quando, Flora, que lá nos nossos idos de PIBIC, que a gente ia pensar, né, que a gente já está nesse momento aqui agora, né, dividindo um momento de formação, que também é formação nossa, né? Então, eu só tenho a dizer da minha satisfação, da minha alegria, né, de estar aqui com as minhas colegas de formação e com as professoras, as convidadas que estão aqui presentes hoje. É isso. Cerrei um pouco a apresentação para poder vê-las, né? Somos meninas, mulheres. Bom dia a todos e todas. Aliás, todas, né? Acabei de falar que são mulheres, então bom dia a todas. Olha, eu sou Flora, já fui apresentada por Simone, e aí, se vocês, né, estão na satisfação, a mim é um sonho realizado. Como Kelly já trouxe aqui, eu fui acadêmica de pedagogia de Ruli de Moura, então jamais a acadêmica, a Flora de 2006 viria compartilhar uma mesa, uma formação neste campus que é tão especial para mim, com uma amiga que é a Simone, que é minha amiga da educação básica. Então, assim, que é uma alegria e satisfação muito grande, uma professora que eu admiro imensamente da rede básica, a Deusa e a Kelly, como já disse, a gente desde o segundo semestre tentando alçar a vida de pesquisadora, e olha só que lindo que estamos aqui. Quando eu vi as mesas no congresso e vi as professoras falando sobre a satisfação da amizade, eu falava, será que eu vou ter esse dia? O meu momento chegou, Brasil, é isso aqui, estou dividindo mesa com pessoas que têm extremo afeto e amor. Deus é uma professora e uma mulher e uma pessoa que eu sou extremamente fã. Então, eu também faço parte dessa rede de afetos, a gente vai ver sobre esse afeto que transpassa, que não tem como separar, e é disso que a gente vai falar também um pouco hoje. Eu sou pedagoga, como já trouxe, atualmente estou longe das formações iniciais dos professores, estou atuando no curso de bacharelado, sinto muita falta em estar nas discussões diretas, e aqui é um espaço que eu visualizo uma grande possibilidade de voltar a discutir sobre as questões da licenciatura, as questões de fazer docente, tá? Atualmente eu moro em Cuiabá, mas tenho aí meu coração nesse campus.
Espero que a gente tenha uma manhã proveitosa, produtiva e de construção, tá bom? Muito obrigada. Aí eu vou passando aqui e a Kelly, você passa a palavra para você, Kelly? Aí eu compartilho a tela aqui, tá bom? Isso pode ser. A Deusa já enviou o convite, né, do Padlet. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho essa manhã. Na verdade, como a Deusa disse, né, uma conversa entre amigas, né, é um diálogo que nós vamos fazer aqui, e aí pensando no conceito bakhtiniano de diálogo, né, em que muitas vozes estão presentes, e que não é só essa nossa aqui, mas tem as que nos ajudaram a nos construir enquanto pessoas, enquanto professoras, enquanto pesquisadoras, né? Então, esse diálogo está aberto. O que eu vou compartilhar com vocês são alguns questionamentos que eu tenho feito na construção da minha tese de doutorado. Então, ainda não tem nada pronto, nada definitivo, nada fechado, e é bom que seja assim, né? Que a gente nunca chegue com verdades ou então com dogmas colocados, mas com questionamentos. Né? E a ideia é essa, que a gente vá dialogando, está aberta a possibilidade de ouvi-las, esse é um momento especial, e também espero que os feedbacks que vocês possam nos dar, me ajude também a pensar em algumas questões que eu tenho colocado para o doutorado. Né? Então, o tema que eu escolhi, né, para trabalhar com vocês essa manhã, para trazer para vocês, é sobre os letramentos como atividades humanas. Quando a gente pensa no contexto da educação infantil, né, tem uma celeuma muito grande na área, né, sobre se deve ou não trabalhar questões da linguagem escrita com as crianças nessa etapa. Eu gostaria que a gente deixasse essa questão em suspenso, porque não é dela que nós vamos tratar. Nós não vamos tratar se deve ou não, mas a gente vai pensar um pouco no como a leitura e a escrita, como os letramentos se constituem como momentos de construção de significados e sentidos para as crianças. Então, nós vamos tentar pensar um pouco no ponto de vista das crianças e esquecer essa questão, essa celeuma, né, se deve ou não, porque esse não é o objeto da nossa discussão. Então, pode passar, Flora. Então, para eu contextualizar um pouco de onde eu estou falando, né, atualmente eu sou doutoranda do programa de educação da UFMG e participo de 2 grupos de pesquisa lá, onde eu realizo a minha pesquisa. O primeiro deles é o GEPSA, que é o grupo de estudos em pesquisas em psicologia histórico-cultural na sala de aula, que ele procura trabalhar com as questões da teoria histórico-cultural do Vygotsky, em práticas de sala de aula, voltados para a sala de aula, seja a sala de aula da educação infantil até o ensino superior. Né? E dentro desse grupo se criou um outro que procura trabalhar, procura discutir sobre a cultura, a linguagem, né, no contexto da educação infantil, né, que é o Enlacei. Esses 2 grupos de estudos e pesquisa, eles têm desenvolvido desde 2017 um programa longitudinal de pesquisa. É uma pesquisa etnográfica que procura estudar o desenvolvimento cultural de bebês desde o momento em que eles entram na creche, do primeiro dia de aula, ali com 6, 7 meses, até a saída para o ensino fundamental, até quando essas crianças concluírem a educação infantil. Ele é um programa de pesquisa que é coordenado pelas professoras Vanessa Ferraz Almeida Neves e Maria de Fátima Cardoso Gomes, que é minha orientadora, e ele é um programa que exige a participação de muitos pesquisadores, né? Então, dentro desse programa Guarda-Chuva, que é o Infância e Escolarização, existem os outros projetos de pesquisa, que são de mestrado e doutorado, que nós desenvolvemos. Então, esse é o arcabouço geral onde eu estou, o contexto onde eu estou inserida, onde essa discussão que eu vou inicialmente trazer aqui para vocês, ela está ancorada. Pronto? Então, esse programa longitudinal, ele também abriga um projeto de produtividade do CNPq, né, da minha orientadora, que procura discutir sobre a infância e a escolarização, principalmente de bebês e crianças pequenas. E uma das unidades de análise que é utilizada para isso
ela diz respeito ao afeto, à cognição social situada, às culturas e à linguagem em uso. Então, dentro desse, a gente pode ver aí nessa imagem que eu coloquei, né, que é um círculo maior, que é esse projeto longitudinal, ele abriga, então, ali projetos de mestrado e doutorado que vão trabalhar com a temática do brincar, da imaginação, dos letramentos, da constituição de amizade entre esses bebês, da construção da subjetividade e como todas essas questões vão atravessando as vivências desse grupo de bebês na creche. Então, a pesquisa ela é desenvolvida numa escola de educação infantil da região da Pampulha, em Belo Horizonte. Participam dela, inicialmente, participaram 12 bebês. Quando eles entraram, eles eram bebês, né? E as professoras e as auxiliares de classe que estão nessa turma, né? Esse programa de pesquisa, ele utilizava como metodologias de construção, né, do material empírico, a videogravação, as entrevistas, os registros em diário de campo, as fotografias, a coleta de artefatos. Então, ele tem construído um acervo de material empírico muito grande, né? E a gente vai falar sobre ele um pouquinho já já. Pode passar. Então, os pressupostos teórico-metodológicos dessa pesquisa, tanto da minha também, eles estão ancorados em dois polos bem interessantes, né? Que é a articulação entre a psicologia histórico-cultural do Vygotsky e a etnografia em educação. E aqui a etnografia, ela se apresenta como uma lógica de investigação que é iterativa, que é responsiva, e não apenas como uma metodologia de pesquisa, né? Por que eu estou falando isso? Porque um projeto dessa magnitude, né, que é um projeto longitudinal, que está em sala 2 vezes por semana, o dia inteiro, filmando as atividades dos bebês e das professoras, ele exige uma organização metodológica muito rigorosa, né? E pensando agora em contextos de pandemia, inclusive eu estou escrevendo um artigo sobre isso com a minha orientadora, a construção desse material empírico coletivo, ela se mostrou muito interessante nesse momento agora, porque ela possibilita que a gente continue fazendo pesquisa, mesmo que a gente não esteja lá dentro da sala de aula. O que aconteceu? O projeto ele foi interrompido em 2020, quando essas crianças estavam entrando na turma de 4 anos da educação infantil, por conta da pandemia, né? Então, acho que nós, né, na área da educação, tivemos todas as nossas pesquisas afetadas seriamente, né? Porque a escola é nosso chão de pesquisa, né? Então, a possibilidade de continuar trabalhando com um material que foi coletado por outros pesquisadores e que está constituído num acervo, ela se mostrou um momento de alento até nesse momento em que a gente não sabia bem o que fazer, né? Nós ficamos consternados e desesperados ao mesmo tempo, mas e agora? Mas nós tínhamos essa possibilidade de voltar para esse material que já havia sido produzido e trabalhar a partir dele, né? Então, a partir desse material empírico, que conta com quase 900 horas de filmagens, mais de 500 páginas de notas de campo coletivas que os pesquisadores foram construindo, é a partir dele que nós temos construído, então, nossas teses de doutorado, nossas dissertações de mestrados, artigos, em que o grupo, que é orientado por essas 2 professoras, né, a Mafá e a Vanessa, da UFMG, ele tem construído, então, uma possibilidade de fazer pesquisa nesse momento tão terrível que nós estamos vivendo. Pode passar. Então, né, como eu já coloquei, como que é a construção dessa lógica de pesquisa, então, considerando um acervo desse, né, já que a gente está aqui para compartilhar também um pouquinho do que é fazer pesquisa, né, para inserir a discussão que nós temos nessa oficina, né, nós partimos de uma lógica de investigação em que ela inicia com uma questão geral e que, a partir dessa questão geral, a gente vai propondo questões analíticas para interrogar o material empírico que a gente se depara com ele. E a partir dessa interrogação, nós então representamos esse material empírico, seja por meio de transcrições, por meio de construção de quadros, de mapas de evento, e a partir dessa elaboração, dessa representação, outras questões analíticas vão surgindo. Então, por exemplo, eu entrei no doutorado
no campo de pesquisa com a seguinte questão: como os bebês e crianças pequenas constroem sentidos e significados para os eventos de letramentos. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho o que a gente está considerando como letramentos nesse contexto. Né? Vai ensinar bebês de 8 meses a ler e escrever? Não, nós estamos considerando letramentos nesse contexto o contato com práticas que envolvem filmes, com teatro, com a leitura com fantoches, com desenhos, né? E não apenas considerar os textos escritos e lidos, mas como esse contato com esse material e com essas práticas letradas que estão presentes na sociedade, como elas vão sendo significadas por esses bebês e por essas crianças ao longo desses 3 anos, que é o período que eu estou trabalhando na tese. Então, a partir disso, a partir desse contato que eu tive, outras questões, quando eu me deparei com o material empírico, outras questões analíticas foram surgindo. E daí, eu selecionei para a tese 2 telling cases, né, que são casos etnograficamente situados, né, 2 casos expressivos para trabalhar, que são das bebês, que não são mais bebês hoje, né, das bebês Larissa e Lúcia, né, porque elas se destacaram em eventos de letramentos que foram acontecendo nesse berçário e nessa sala de atividades, né, de uma forma muito interessante. Vale destacar aqui que todos os nomes que eu for utilizar aqui são nomes fictícios, tá? Então, que a gente utiliza para preservar as questões de ética na pesquisa. Pode passar. Então, né, a temática dos letramentos, né, e aí aqui eu também não vou trabalhar com essa dicotomia de alfabetização e letramentos, porque não é também meu objeto de discussão, a gente pode depois pensar sobre isso, mas não é bem o objetivo, né? Quando a gente fala de letramentos como atividades humanas, principalmente nesse contexto, a gente está partindo do pressuposto de que a língua escrita e todas essas outras práticas que eu falei, que eu mencionei, que eles são artefatos culturais da humanidade e, como tal, eles não devem ser negados às crianças. Mas isso é muito complicado também pensar, porque a outra ponta também cai na pedagogização dessa infância logo muito cedo, e acho que a Flora vai falar sobre o brincar, né, e essa relação, né, com esse processo de escolarização, que às vezes acaba fugindo um pouco do que é o princípio da educação infantil, né? Mas, por outro lado, a gente tem que pensar que as crianças têm interesse, sim, pela leitura e pela escrita, e a gente vai ver isso desde muito cedo ali, né? Portanto, a gente tem que considerar também que a escola de educação infantil ela tem um papel importante na apropriação desses saberes, né? E aí a gente parte do conceito de letramentos, por que eu coloco no plural? Né? A professora Rosane Roxo, da Unicamp, se eu não me engano, Unicamp. Não, esquece, às vezes ela não... se eu não me engano, é da Unicamp. Ela defende que a gente use o termo letramentos no plural, porque a gente tem mais de um letramento que é possível. Né? Muitos letramentos são possíveis em contextos diferentes, em situações de materiais de existência diferentes. Então, nós devemos usar letramentos no plural, porque a gente consegue abranger essa gama de possibilidades que envolve, né, os letramentos. Né? Então, partir dele como uma atividade humana considera a concepção da psicologia histórico-cultural, do Vygotsky, né? Para quem abordar a leitura e a escrita e as formas de contato com os letramentos, ele tem que partir de uma abordagem histórica e não considerar apenas aquilo que é de fora para dentro, né? Mas pensar na leitura, na escrita, no contato com esses artefatos, no contato com as práticas letradas, como sendo parte da constituição do desenvolvimento cultural e também do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, né? Então, da atenção, da memória, da percepção, das emoções. Então, ele está relacionado com todos esses aspectos, né? E pensando nisso, essa escrita, esse contato com os materiais de escrita, eles devem fazer sentido para a vida das pessoas. E esse sentido, né, é o que move essa mediação simbólica, né? Essa construção desses sentidos e significados é o que deve, na concepção que eu estou procurando trabalhar, é o que a gente deve olhar para esse momento agora na creche, na educação infantil. Como as nossas práticas podem ajudar as crianças a construir sentidos e significados para aquilo ali. Pode passar, por favor.
Então, um construto teórico-metodológico que nós temos tentado adotar, tanto no GEPSA quanto no Enlacê, que ele foi inicialmente pensado, né, pela professora Maria de Fátima Cardoso Gomes, que é minha orientadora, é a unidade de análise, afeto, cognição social situada, culturas e linguagens em uso. Essa unidade de análise, ela faz parte de como nós podemos olhar para os letramentos como atividades humanas, porque as vivências que as crianças constroem nesses espaços, elas são atravessadas também pelas emoções, também pela cognição, mas essa cognição ela não é só aquela que acontece dentro da cabeça, mas ela é social e situada, ou seja, ela está situada num momento, num contexto específico, em condições materiais de existência específicas, em tempo histórico, político, histórico e social específico. Então, não é uma cognição do ponto de vista cognitivo, que só acontece na cabeça das pessoas, mas ele acontece também no contato, né, com o outro, com a cultura. E as linguagens em uso, que nós não temos só umas, né? Só uma forma de pensar a linguagem, mas várias. Pode passar um pouquinho, eu estou tentando acelerar por causa do tempo. Aí eu trouxe para vocês, para a gente discutir rapidamente, né? Tá, Kelly, você está falando tudo isso, mas e aí? Né? Esse quadro, que eu trabalho com ele na minha tese, ele mapeia os eventos de letramentos que aconteceram durante esse período, né, com crianças ali desde o berçário até a turma de 2 e 3 anos. Né? O que a gente está considerando como eventos de letramento? São as situações interativas em que a leitura, a escrita, a contação de história, os desenhos, a música, o teatro, ele de alguma forma ele sustenta a interação. Ele funciona como uma mediação semiótica daquela situação. Né? E em 2017 nós conseguimos identificar 68 eventos em que os bebês participam de eventos de letramento. E alguns desses eventos são iniciados pelos bebês e não só pelas professoras. Em 2018, que eu não vou destacar aqui com vocês hoje, né, nós encontramos 107 eventos de letramento. E em 2019, 158 eventos. E aí eu trago nesse quadro os principais eventos que eu trouxe para destacar em 2017. Agora está bem pequeno aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui na minha cola, para eu poder ir destacando eles com vocês rapidinho, né? Tá, achei aqui na minha cola. Um evento que eu trouxe como destaque, em que a Larissa aparece como destaque, é o evento do dia 3/2 de 2017, essa primeira coluna que a gente consegue ver ali, destacada, em que, no primeiro dia de aula, se a gente pode chamar assim, aula no berçário, né, os familiares chegam com os bebês, eles ficam nesse primeiro período ali com os bebês, que é um período de adaptação. Embora a creche, nessa época, seja o dia todo, eles não ficam ali o dia todo, eles ficam uma parte do dia, e os familiares ficam ali para ir conhecendo as professoras e conhecendo os outros bebês. Né? E nesse primeiro dia, uma professora que serve de apoio à coordenação, que cuida da biblioteca da escola, ela convidou todas essas famílias para fazer uma vivência na biblioteca. E aí é nesse primeiro dia em que a professora coloca um baú no chão com livros com texturas diferenciadas, né? E deixa que as crianças e as famílias explorem esse material. E nesse primeiro dia, qual que é o momento de aproximação e de apropriação que a Larissa faz com o livro? Ela pega um livro de borracha, ela aperta, ela coloca na boca, ela vira, ela morde. E aí uma professora se aproxima, abaixa, sem dizer nada, pega gentilmente o livro da mão dela, pega, vira para ela, abre e passa uma página. A bebê volta a pegar o livro, volta a colocar na boca, né, e continua mordendo. Isso acontece umas 4 vezes seguidas, e a professora sempre pacientemente tentando construir com a Larissa como aquele material funciona. Né?
E é interessante que a gente vê, em alguns momentos, a frustração da bebê quando a professora pega da boca dela e abre o livro na frente dela, ela balança as perninhas assim no chão, né? Mas a professora, ela permanece ali naquele momento de mediar aquela relação da criança com aquele artefato, né? E vai ajudando a construir os significados de como aquele material pode ser utilizado, de que material é aquele, né? E aí a gente vai vendo que esses dois eventos que eu vou destacar aqui brevemente para vocês, eles não foram só pensados do nada, eles têm uma história, e essa história vai sendo construída na forma como essas professoras também trabalham com esses materiais de leitura e escrita com esses bebês, né? Então, a leitura, ela era algo... Eu não gosto de usar a palavra natural, porque não é natural, né? Mas ela era algo que era pensado nesse planejamento das professoras, mas de forma tão mais... uma vivência tão mais rica, em que as professoras ofereciam livros para as crianças. A gente tem aí, né, quando ela fala, você quer livro, Lulu? É isso que você quer? Mesmo ainda que a criança não soubesse o que é um livro, mesmo que ela não tenha ainda se apropriado daquele material como o livro que é culturalmente utilizado por nós. E aí a gente vai ver rapidinho ali, deixa eu destacar com vocês, no dia 4/9/2017, uma outra criança que eu não trouxe aqui para falar com vocês, que é a outra criança que eu trabalho na tese, que é a Lúcia, ela já, a apropriação que ela tem do livro ali já é diferente daquele primeiro dia. Ela pega o livro na posição vertical e aponta com o dedinho enquanto balbucia. Né? Pode passar, Flora. Então, algumas questões que a gente pode pensar, né? O que está acontecendo ali, nesse momento dessa vivência dos bebês com o livro, né? Com quem? De que maneira? Com quais expectativas? E com quais consequências? Quem ensina o que para quem? Né? São questões que a gente pode pensar. E a gente pode pensar também, né, que este é um momento em que nós podemos refletir sobre as formas de apropriação desse artefato cultural pelos bebês, né, pela Larissa ali no caso, né, e como esse livro que ele é percebido como um objeto qualquer, que ele é manipulado, que ele é mordido, que ele é balançado, que ele é tocado, né, e qual que é o papel que as professoras e as auxiliares estão ali em sinalizar como é que se espera que seja o uso desse objeto, né? Como é que ele pode ser utilizado. Pode passar. E aí o outro evento que eu trouxe para destacar com vocês também, ele também ele é de 2019, já agora. As crianças já estão com 2 para 3 anos. E também é a Larissa, a mesma menininha lá do começo, do primeiro dia de pesquisa, no primeiro dia de aula. E aqui, a Larissa, no dia 20/5, a gente pode ver aí na coluna do dia 20/5. Deixa eu só localizar aqui. Não, perdão, não é dia 20/5. Só um minutinho, gente. Evento ao vivo acontece disso, né? É do dia 11/6, perdão, gente. Do dia 11/6, Não, só um minutinho, gente. Não, é do dia 20/5 mesmo. Desculpa, gente, tá? A gente fica nervoso nessas apresentações. No dia 20/5, a Larissa, a professora disponibilizou brinquedos na sala, as crianças estão brincando com peças de Lego, e a professora, essa é uma outra professora, em outro ano já, mas essas práticas, elas estavam presentes nos 3 anos, com professoras diferentes, né? Então, a gente pode perceber que é uma prática da instituição, da EMEI Tupi, que é o nome fictício que nós demos, que é o grupo deu, né, para a escola que a pesquisa acontece. Essa era uma prática que era compartilhada pelas profissionais, né? Então, era uma prática de grupo, não uma prática só de uma professora, esse contato, essas vivências, né, com o letramento. E no dia 20/5, a professora Rita, ela trouxe folhas de jornais para poder fazer uma atividade em que eles iam fazer dobradura. E ela deixou sobre a mesa e estava conduzindo uma outra atividade em que as crianças estavam brincando com Lego.
E a Larissa, ela se aproxima da mesa, ela puxa uma folha de jornal, abre e começa a falar. Era uma vez uma linda bebezinha. Começa a passar as páginas do jornal. Uma colega se aproxima, e a Maria, né, se aproxima dela, e ela pega uma folha e oferece para a Maria e fala, Tó, você pode ler esse daqui. E a Maria fala, não, eu quero o livro. Né? Ou seja, aqui as construções de sentidos e significados, as significações que a Larissa construiu para o material escrito já são muito diferentes daquele primeiro momento de apropriação. Né? Pode passar, que eu estou vendo que o meu tempo já... Então, o que a gente pode perguntar quando a gente olha para isso, né, é o que se desenvolve? Né? O que se desenvolveu? Mas aí quando a gente fala de desenvolvimento, nós estamos pensando na concepção de desenvolvimento cultural do Vygotsky, né, que nós nos referimos tanto ao processo de desenvolvimento psíquico, mas também que esse processo ele é desenvolvido, ele acontece ao largo do desenvolvimento histórico da humanidade, né, quando a gente fala de desenvolvimento. Então, o que a gente pode pensar? O que se desenvolveu daquele momento para cá, na forma como a Larissa se apropria do material escrito e desse momento da leitura e da escrita. Aí tem um autor que a gente trabalha bastante com ele, que é o Michael Eger, que ele fala em hit points, né, que são pontos relevantes, né, em que surpresas acontecem, saídas das expectativas, que sinalizam a diferença como as pessoas se apropriam de práticas culturais. Né? Então a gente vê esse hit point aí, entre a Maria e a Larissa. Porque para a Larissa, contar a história, ela pode ser feita por meio de um suporte de jornal. Para a Maria, não, tem que ser um livro, ela quer um livro. Pode passar. Então, meninas, se eu estiver extrapolando meu tempo, vocês me avisem, tá? Porque eu não estou cuidando aqui, eu estou só mentalmente calculando. Então, o que a gente pode ainda refletir dessas práticas e desses eventos de letramento que eu muito brevemente destaquei aqui? Né? Que, conforme apontam Neves, Gomes e Dominici, os letramentos eles estão interligados às emoções e à corporificação, nesse caso. Né? O contato, como a Larissa se apropriava do livro, né? Mesmo que fosse um livro de borracha. Né? Então, a cognição dos bebês, na educação infantil, nesse momento, ela deve ser pensada como uma cognição social e situada, né, e que as vivências do letramento elas podem se tornar parte da subjetividade das crianças. A Larissa, ela sempre esteve envolvida em eventos de letramento, né, e a gente vai percebendo como isso vai constituindo quem ela é naquele espaço daquela sala de aula. A mesma coisa com a Lúcia. E nem todas as crianças tinham a mesma vivência com as mesmas situações propostas pelas professoras, e isso que é muito interessante. Então, nessa pesquisa, a gente pode pensar um pouquinho, né, sobre esse espaço, né, do contato com esses materiais de leitura escrita, de músicas, de teatro, né, dessas formas de apropriação que estão aí presentes na nossa cultura. Sem, contudo, considerar que essas práticas que são ali desenvolvidas, que elas funcionem como uma preparação para um futuro processo de aquisição da leitura e da escrita. Mas pensar nelas ali naquele momento em que elas acontecem, o que elas significam naquele momento, né? Sem funcionar como um momento preparatório, né? Que esse não, é algo que a gente pensa que realmente não tem muito sentido. Pode passar. Então, para a gente retornar, né, para pensar um pouco os letramentos no contexto da educação infantil, essas questões a gente pode retornar a elas também quando nós vamos fazer um momento da discussão, né? Em vez de nós pensarmos se na educação infantil se deve ou não ensinar a ler e escrever, que tal se a gente pensar, então, qual que é a função da educação infantil no acesso à cultura escrita e qual é o papel da formação dos professores nesse acesso? Como que as crianças pequenas, elas leem? Como que elas se apropriam de livros? Que textos podem ser disponibilizados para elas? Né? Qual é a melhor forma de trabalhar com eles? O que as crianças de 0 a 5 anos, elas podem ler? Elas podem escrever? Como é que elas podem se relacionar com a língua escrita e com outras formas de letramentos nesse momento? Né? E aí tem um material muito bom que eu gostaria de indicar para vocês, que é um material que ele foi pensado para a formação de professores, né, que discute depois ele está nas referências, que discute
a leitura e a escrita na educação infantil, né? Em que ele propõe o seguinte, né? Que temas, conteúdos, saberes e conhecimentos, ele devem constituir a formação dos professores da educação infantil para lhes assegurar práticas que respeitem a especificidade das crianças nessa etapa. Quais são esses temas, né? Que nós podemos pensar? Como é que nós podemos pensar os letramentos nesse contexto, sem que a gente descaracterize o que é a educação infantil e como ela deve ser uma educação infantil de qualidade, né? Então, essas são um pouco das reflexões que eu trouxe para trabalhar com vocês. Inicialmente eu tinha pensado em trazer os frames, os video frames da filmagem, mas como a gente vai trabalhar, as nossas discussões vão para o YouTube, o Comitê de Ética libera para que a gente use em teses, em textos de dissertações, mas o YouTube é outra história. Mas, futuramente, já estou convidando, quem quiser depois ler na minha tese, como é que eu vou dar conta dessa discussão, está convidado. O tema da minha tese são os letramentos no contexto da educação infantil, né, mas partindo da questão da construção da significação, né, dos sentidos e significados. Eu espero que eu tenha trazido algumas questões para a gente pensar, né, porque respostas eu não tenho. E eu gostaria de agradecer a atenção de todas e passar a palavra para minha colega Flora. Vai lá, Flora. Vou ligar o microfone. Isso mesmo, Simone, eu ia falar exatamente isso. Se sintam mais que à vontade para poder ir citando, discutindo, contribuindo ao longo da nossa fala. Isso não vamos deixar um momento específico para isso. Vamos registrando essas perguntas, as curiosidades, as percepções, as vivências. A gente está numa oficina, estamos fazendo as várias mãos. E bom dia novamente. Eu queria aqui trazer uma temática que me atravessa há muito tempo, mas que nos últimos anos ela tem sido central na minha vida, que tem sido a questão do brincar na educação infantil. Acho que é importante eu resgatar um pouquinho, como a gente estava falando. Oi. Bora, já que você nos permitiu falar, eu lembrei de algo que eu queria ter provocado lá no início e acabei não fazendo, que é a nossa proposta de escrita ao final. A gente vai convidar vocês a fazer uma pequena narrativa das reflexões que a gente está trazendo aqui. E aí, lembrei de avisar, porque Kelly falou coisas tão importantes, tão cruciais para esse momento. Flora também vai falar. Se de repente alguém quiser anotar, quem sabe, né? Para depois a gente formalizar, vamos dizer assim, essa escrita. Nada grande, nada assustador, hein, gente? Nós não vamos pedir tarefa de casa, não. É só uma forma da gente interagir um pouquinho mais com vocês, tá bom? Pronto, Flora. Bem lembrado, e registrando as narrativas, por favor, vamos construindo e tecendo essa formação juntas. Então, olha só, a gente estava falando, temos falado tanto sobre Kelly trouxe tão brilhantemente essas questões de sentidos e significados, certo? Esse jogo, essa brincadeira que não cai na minha vida aleatória, né? Nasce junto com a acadêmica de pedagogia, a Irrolim de Moura, que estava trabalhando numa escola privada, certo? E estagiando ainda na formação e estagiando numa escola municipal de Rolim de Moura. Então, esse brincar que eu estou falando, que brincar que ele me aparece, me provoca desde essa época, aí estamos falando de 2009, sobre esses espaços desses brincar que ocupavam significações diferentes. Quanto na instituição privada, esse brincar não aparecia, e a gente vai ver isso que permanece, essa ideia de produtividade, do papel dessa escola, mesmo para as crianças pequenas. O brincar acontecia em outro espaço, numa perspectiva de barganha, coadjuvante ou não direcionado. Então, eu não trago aqui uma ideia de defesa no sentido de qual é o melhor, mas trazer e provocar algumas reflexões de que brincar é tão importante na educação infantil, de que brincar nós estamos falando. E acho que é importante a gente rememorar como profissionais da educação, com pesquisadores, como esse espaço privilegiado que temos nessa manhã de quarta-feira, de poder debruçar sobre isso. Então, essa brincadeira, o jogo, na literatura estrangeira,
ela tem o mesmo significado. Aqui no Brasil é que ela vai ter essa dicotomia. A gente tem aqui essa diferença do brincar nessa perspectiva mais livre, autônoma e lúdica, e o jogo, a gente geralmente aqui no Brasil, a gente direciona para essa atividade com regras, enfim. E aí eu trouxe aqui 3 pilares para a gente poder falar de que jogo nós estamos falando, de que brincadeira nós vamos falar, de que brincadeira ela precisa estar presente. Então, é uma perspectiva socioantropológica, a gente tem uma gama de possibilidades de discutir jogos de recreação e brincadeiras. É uma temática que não é nova, mas ela é sempre necessária, como anunciou o título dessa oficina. Nada do que eu vou trazer aqui talvez seja uma novidade, mas talvez o exercício de rememorar, de observar, de reolhar, de retroalimentar essa discussão é que seja novo. E com vocês eu tenho certeza que será incrível. Temos aqui várias percepções, vivências sobre esse brincar. E a gente vai ver que vivência, brincar, espaço, são palavras que atravessam essa constituição e essa formação dessa atividade. Então, eu estou falando aqui dessa brincadeira, desse brincar, desse jogo, como linguagem, uma das linguagens. A Kelly trouxe a escrita como essa manifestação de linguagem, possibilidade de linguagem da criança, e o Vygotsky e os seus companheiros de pesquisa, o Kunin, todas essas pessoas da perspectiva sócio-histórica, traz esse brincar como essa expressão, essa linguagem, como uma manifestação da criança, uma forma dela se expressar. A gente também está falando desse brincar, que aí traz o Huizinga, ele contribui numa perspectiva antropológica nessa discussão de o que é esse jogo. E aí eu vou trazer aqui, ampliar um pouco, eu acabei de falar que brincadeira e jogo não tem na literatura estrangeira uma diferenciação. E para o Huizinga, quando ele estiver falando de jogo, brincadeira, não é só essa atividade infantil, que a gente geralmente aqui na sociedade ocidental gosta de atribuir brincadeira e criança, né? Infância, uma atividade da infância. Não estamos errados. Chateau vai dizer isso, depois a gente vai aprofundar um pouco melhor. Não deixa de ser, mas aí o que o Huizinga vai trazer aqui, ele vai falar de uma sociedade que se constitui por e com essa brincadeira. E aí, do que ele está chamando aqui de brincadeira? Ele está falando de uma atividade que é livre, espontânea, não há alguém delimitando, improdutiva no sentido de que ela não tem que ter algum construto. Ao final da brincadeira não tem que ter material nenhum. Ser feliz, transmutar do cotidiano, te levar para além da vida corrente, é uma característica dessa brincadeira. Ela é incerta, ninguém sabe ao certo como ela vai terminar, no que ela vai direcionar. Ela pode começar com uma atividade e terminar em outra, no caso das brincadeiras de criança, um pique-esconde, que nessa mesma narrativa, e a Deusa vai falar melhor sobre narrativa do que eu, mas esse percurso virá uma outra atividade, ou nesse esconde-esconde estarem brincadas várias outras atividades. E quando eu estou falando disso, eu também estou falando de atividades humanas que nos tiram da realidade. Uma festa nos tiram da realidade, um culto religioso, onde na ação desse culto, na liturgia, independente de qual religião seja, a ideia é se conectar com o sagrado. Nessa conexão com o sagrado que te tira dali da realidade, é uma manifestação de jogo. Os jogos ascéticos de luta também são realidades. E uma característica desse jogo, por exemplo, é que as pessoas, os jogadores, sabem que estão jogando, tá? Então, a gente precisa também lembrar que a função de ser livre lhe possibilita essa gama de criações e de lhe tirar do real. Esse furtar do real,
tirar dessa vida corrente, transmutar para um outro espaço onde só quem está jogando consegue adentrar, esse espaço que é montado, e aí a gente vai ver com o Bruger, que ele é uma expressão cultural. Esse espaço que é montado, que é organizado, e que só consegue acompanhar esse pensamento quem está ali conectado, brincando. Quem está de fora não vai conseguir adentrar esse espaço, porque é só quem está jogando. E não há uma permissão expressa sobre essa entrada, tá? O código, o passaporte para a entrada desse ambiente é estar nessa sintonia, né? Então, por isso a gente também vai problematizar sobre essa brincadeira, sobre esse jogo, que os brincantes, e aí adultos e crianças, e independente, os adultos também brincam, e aí a gente, aqui eu estou firmando esse brincar, do brincar que a gente conhece, desse brincar de se divertir, só que a gente tem um problema, até em relação às discussões e percepções de infância, do que a gente chama de brincar, né? O brincar, ele acompanha sempre um espaço periférico na vida adulta. A gente aceita que o brincar seja esse trabalho da criança, a gente admite que as crianças devam brincar, mas quando no campo da vida adulta, o brincar ele ocupa um espaço subsidiário, um espaço abaixo, um espaço periférico, um espaço de não grande importância. Primeiro que a gente gosta de utilizar algumas expressões. Você está brincando com minha cara? Esse tipo de expressão que nos levam aqui a compreender alguém que não está nos levando a sério, né? E aí, essa dicotomia sério, produtividade e brincadeira, futilidade. Acho que é importante a gente se despir. Essa concepção, por exemplo, tem nos permitido olhar para todos os outros campos da brincadeira, né? Um adulto que esteja brincando não é um adulto que deva ser levado a sério. Ele é questionado quanto às outras competências da sua área. Uma criança que brinca, a gente não tem esse problema. E isso está muito ligado à nossa raiz, à nossa formação produtiva, essa perspectiva de produtividade que sempre acompanha. E a gente esquece que o ser humano, que a Huizinga traz como homo ludens, é um animal extremamente lúdico, e que essa ludicidade não é inata, ela é social, ela é ensinada, ela é conquistada, ela perpassa gerações. O Bruger vai falar sobre essa cultura lúdica, que é uma cultura temporal, que é uma cultura social, que é uma cultura que se constitui a partir de grupos, que ela não é universal e não tem aí nenhuma necessidade de taxativa. Então, os nossos pais brincavam de amarelinha, os nossos filhos podem brincar de amarelinha, e não necessariamente ser a mesma amarelinha, e tá tudo bem, tá? Não há problema nenhum dessa amarelinha que percorre, perpassa gerações ter se modificado. Ela se modifica a partir da história dessas crianças, desses grupos. O Florestan Fernandes vai trazer lá nas trocinhas do Bom Retiro exatamente isso, essa formação dessas brincadeiras que se constitui a partir de bairro para bairro, de grupo para grupo, e que não há nenhuma amarra em nenhuma ABNT, por assim dizer, dessa brincadeira. Essa sociedade que se transforma, como eu já trouxe anteriormente, por jogos. Os Jogos Olímpicos é uma possibilidade de jogos que desde a Grécia Antiga a gente tem aí a modelagem de um grupo sobre o outro, uma perspectiva de sair de um tempo real. A gente consegue até hoje, mesmo estando à distância, conseguir. As Olimpíadas recentemente nos deram essa vivência, né? A gente consegue transmutar, a gente vibrou com os atletas, as medalhas, a Raíssa, por exemplo, que é uma menina, que o skate ganhou medalhas, a gente conseguiu furtar esses Jogos Olímpicos que são jogos de dominação, vamos chamar de dominação, mas há uma competição de um país sobre o outro, mas que mais que isso, a gente conseguiu
ter aí um momento de extremo oásis, mesmo nessa realidade triste que vivemos. As crianças na guerra brincam, as pessoas na guerra podem utilizar jogos. A gente ouve algumas narrativas de crianças e adultos que tiveram uma vida e têm uma vida extremamente difícil, e que dentro dessa vida corrente, triste, trágica, dessa tragédia, né, dessa trajetória, elas têm a possibilidade de pensar em alguma atividade lúdica que os transportem dessa realidade. Além dessa brincadeira na guerra, a própria guerra, o Huizinga traz como essa atividade de jogos, é um jogo de domínio de um grupo sobre o outro, certo? As festas tradicionais de uma festa junina, uma festa de família, uma festa que é a família Silva, Souza, só eles fazem, né? Além do Natal. O Natal, por exemplo, é uma grande manifestação, não só pela questão cristã, mas eu trago também que, embora exista um festejo de Natal, cada família tem a sua tradição. Cada família, nesse momento, do dia 24 para o dia 25, salta do real, né? Manifestam suas culturas, suas tradições, passam de geração em geração. São dias mágicos. Acho que e todas as pessoas sabem que no dia 26 a realidade volta, ninguém ali está iludido. Isso é uma perspectiva de jogo e brincadeira que a gente vai defender e conversar aqui na escola, tá? E aí, a gente precisa lembrar também que esse brincar que atravessa gerações, tempos, espaços, que vem se constituindo e que não é uma modalidade, uma percepção estanque. Esse brincar que os nossos avós tinham uma percepção, que a sociedade se constitui, ela não é hoje. A gente vê os jogos eletrônicos, a gente tem uma mudança de uma sociedade, de uma rua que já não dá para brincar como eu ou vocês brincaram. Essa percepção que se modifica a partir dessa sociedade que está, ela também é atravessada por conceitos de classe, de cor, né, de gênero. Todas essas percepções atravessam e constituem esse brincar individualmente, mas ao mesmo passo socialmente. Junto com isso e paralelo a isso, está o conceito de infância. Perceber essa criança, olhar esse indivíduo, esse ser humano como detentor de direito, é uma constituição nova, é uma percepção ainda recente. Nós ainda, né, trazendo para uma realidade brasileira, temos ainda algumas dificuldades em discutir essa criança como sujeito de direitos. A gente ainda atravessa algumas práticas autoritárias, não percebendo em relação a algumas situações de vontade, desejos, prospecções, potencialidades, a fragilidade que beira a subestimação em relação a esses indivíduos. Então, paralelo a esse brincar que se modifica, também tem esse conceito de infância. E aí a gente consegue ver que na instituição escolar e na vida, essa percepção de criança que se altera está caminhando paralelo a essa percepção de brincadeira. Então, não tem como indissociar o conceito de infância, que é classista, né? As crianças, a gente aí tem vamos fazer um recorte mais recente, desde o Brasil Império, a gente consegue visualizar a criança branca da criança negra, né? A percepção hoje da criança pobre e da criança rica, do menino e da menina, todas essas percepções que se alteram por conta das questões sociais, também está relacionada a essa brincadeira, a esse brincar que também responde ao gênero, brincadeira de menino, brincadeira de menina, que a gente tem essa percepção. A gente tem aí as questões da brincadeira das crianças com mais dinheiro, as crianças que não têm dinheiro, das crianças negras, das crianças brancas, tudo. Então, a gente não tem como dissociar, a gente não tem como falar de brincadeira e não falar desse conceito. Ela está totalmente atrelada. Quando a gente está falando de uma defesa de brincar na escola, a gente também está falando de uma defesa da infância, tá? Então, não tem como dissociar. Entretanto, isso parece um pouco
longe da nossa realidade, a gente parece como se a gente já tivesse isso pacificado. As crianças brincam, é direito das crianças brincarem, todas as crianças brincam. A gente tem no campo discursivo, desde a Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, em 98, muito em seguida da LDB, que institucionaliza a educação infantil como primeira etapa, ainda não era obrigatória, mas a primeira etapa da educação básica. A gente tem em 98 o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, diretrizes curriculares, a BNCC recentemente, todos esses documentos, a palavra brincar aparece ali como eixo norteador, como potencialidade, como uma atividade que deve ser garantida e presente na rotina. Parece que a gente não tem muito o que discutir em relação a isso. Entretanto, como a Kelly já antecipou um pouco, essa não percepção e compreensão da educação infantil, e aí é o que eu trago ali, a gente ainda em função também da nossa não compreensão da imaturidade dos adultos em olhar as crianças como seres potenciais e de imensa possibilidades, a gente tem atribuído algumas questões para a educação infantil que não estão relacionadas ao objetivo dessa etapa. Uma, por exemplo, é uma antecipação da alfabetização. Isso que a Kelly trouxe sobre essa perspectiva de letramento, que é dissolvida numa prática mecanicista de ensinar essas crianças a ler e escrever. Como se o sucesso da educação infantil, sobretudo da pré-escola de crianças de 4 e 5 anos, fossem mensuradas a partir da apropriação mecânica, ruim, frágil, dos signos, né? A gente não está falando aí de uma discussão de letramento, estamos falando de rotinas, que é tão importante e um campo pedagógico que está presente na educação infantil e que se furta e é retirada sobre uma lógica de organização temporal que se associa ao ensino fundamental e que perde as características e propriedades dessa educação infantil, desse espaço que deveria ser lúdico, desse espaço, dessa educação escolar de crianças pequenas. A gente esquece por um momento, enquanto adultos, de organizar e pensar a rotina dessas crianças e a proposição dessa etapa, e a gente insere uma lógica de produtividade que está atrelada a gente. Adultos precisam ser produtivos. Um dia que a gente não faz alguma coisa, um dia que a gente tem um ócio, um dia que a gente se cuida, um dia que a gente vai fazer alguma atividade prazerosa, não é um dia produtivo. O dia produtivo é o dia que você trabalha de manhã exaustivamente até a noite. E a gente tem essa percepção de produtividade e fazer esse homo faber, que é trazido por Huizinga, na lógica das crianças. Então, desde cedo, essas crianças precisam ter 1 milhão de atividades produtivas, é chamada de produtivo o quê? Aquela que ensina a ler e escrever, o inglês, atividades de reforço, mesmo sendo crianças de 4 e 5 anos. Pois bem, diante dessa percepção, eu vou trazer aqui com vocês algumas provocações e discussões que foram identificadas na minha pesquisa de doutorado defendida este ano, que foi realizada em Cuiabá, e que eu queria também ouvir de vocês, essa realidade de Rondônia, porque acabei de falar, não é, que ela é social, ela é temporal, e aí acho que é importante a gente trazer isso. Foi realizada uma pesquisa etnográfica em uma escola municipal de educação infantil da rede de Cuiabá. Eu fiquei 1 ano acompanhando 2 turmas de educação infantil de crianças de 4 anos em uma escola. Essa escola, que eu vou chamar de José Ferreira, mas não é o nome dela, por preceitos éticos, todos os nomes aqui mencionados não são os verdadeiros, tá bom? E a escola José Ferreira é uma escola que atende crianças de 4, 5 anos, mas também é alfabetização. Né, o ciclo básico de alfabetização até o 3º ano. Foi realizada a observação de 2 turmas de 4 anos, de 2 professoras diferentes, entrevistadas as 5 professoras de educação infantil, das turmas disponíveis de 4 e 5 anos, a diretora e a coordenadora pedagógica, e foi feita uma triangulação dos dados exatamente para identificar essas retóricas. As retóricas presentes no documento
as retóricas presentes no cotidiano, as retóricas faladas. E aí, o que eu estou chamando de retórica? O Sutton Smith, ele organiza numa perspectiva estruturalista essa existência dessa humanidade, essa organização dessa humanidade, pegando os pensamentos do Huizinga e categoriza em 7 retóricas. Então, a humanidade se cria, se forma, se organiza a partir dessas 7 retóricas. Então, ele traz desde a civilização antiga até a mais moderna, que se organiza a partir dessas retóricas existentes. São 7, tá? E aí, no campo discursivo, a partir dessas observações, eu vou trazer só 3 das retóricas das 7, porque foram as retóricas identificadas. E aí, quando eu trago identificados, é identificada neste campo, naquele momento, com essas professoras. A ideia é que, se indo no outro ano, indo em outra escola, indo até nessa mesma escola, mas em outras turmas, seja possível identificar outras retóricas. Por isso que a gente fala de identificação de retóricas. Essas retóricas surgem a partir desse cotidiano, desse fazer pedagógico. E retóricas a gente está chamando aqui desses eventos que se perpassam e não são questionados, quase como se fosse um dogma. O mais existente, fixo, por exemplo, é a retórica do progresso. A retórica do progresso é aquela discussão de que as pessoas brincam, as crianças brincam, sobretudo as crianças, e que é importante as crianças brincarem na escola, e aí a gente precisa abrir um parênteses, que a gente também tem essa dicotomia entre brincar na rua e brincar na escola. Porque quando chega o brincar na escola, ele assume uma outra perspectiva. A escola tem separado e segmentado o corpo do aluno e o corpo da criança. A retórica do progresso ela é a mais forte, é a mais presente. E aí eu trago a Flora de 2009, que consegue identificar essa retórica do progresso, enquanto professora da escola privada em Rolim de Moura, e a Flora, pesquisadora neste campo, que consegue identificar essa retórica do progresso. A retórica do progresso está nessa perspectiva, defende a ideia de que brincar possibilita algumas aprendizagens. Brincar possibilita alguns ganhos. Então, brincar de pega-pega é importante para a coordenação motora. Brincar de dominó de letras é importante para a apropriação de signos. E assim, acho que é importante a gente pensar em algumas questões. Entre o brincar, que possibilita a aprendizagem e, por conseguinte, desenvolvimento, é totalmente diferente deste brincar mecanicista e pensado como se essa atividade que não é livre, não é espontânea, não é prazerosa e que não tira essas crianças do real, tem sido proposta para as crianças pequenas. Eu trouxe aqui um recorte do Diário de Campo dessa atividade que ilustra, um episódio que ilustra essa retórica do progresso presente, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. A professora Márcia entregou uma folha em branco para que as crianças copiassem as letras que ela iria escrever no quadro. Daniele usa a folha de sulfite para desenhar, faz casa, bonecas e se diverte com o resultado. Seus 3 colegas que dividem a mesa se inspiram e começam a desenhar também. Ao ouvir as risadas altas vindas do grupo, a professora os repreende. Vocês vêm na escola para brincar ou estudar? É chegada a hora de ir ao parque. As 4 crianças não são autorizadas a sair. Agora vai ficar estudando, porque na hora de estudar, estavam brincando. Daniela e seus amigos ficam em torno de 10 minutos na sala com a cuidadora e em seguida são liberadas ao parque. Essa escola, que é para ensinar algo, que não é para ser feliz, foi uma constante nesses 2 anos de observação. Eu falo 2 anos porque eu peguei um semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019, tá? E mesmo assim, essa constante de brincar para algo, brincar para desenvolver, é que ainda está prevista. Esse brincar livre, de ser feliz, não tem espaço e não tinha espaço nessa escola. A retórica da identidade, trazida por Sutton Smith, está relacionada àquelas atividades que identificam um grupo. Então, como eu trouxe para vocês, um Natal na família Silva é diferente da família Souza. E não é por questões só sociais, mas também pela identidade. Uma brincadeira, uma atividade jocosa, o Papai Noel de alguém se veste, alguém outro que não tem Papai Noel. São atividades que identificam essas caras. As crianças e os adultos, as pessoas brincantes, também fazem da brincadeira uma possibilidade de identidade.
de trazer aqui as percepções, de trazer a marcar a sua percepção. Ela também está atrelada àquilo que a gente identifica e constrói como seres humanos. Então, a minha percepção de Natal, ela é diferente da sua percepção de Natal pela minha história de vida. E aí a gente tem visto que essas percepções, que não necessariamente sejam as corretas, mas é a minha percepção, têm sido atravessadas no cotidiano escolar, colocada fortemente como se fosse a perspectiva correta, e sendo imposta a outras tradições e outras identidades, como essa que eu trago aqui. A professora Vilma anunciou que no dia de hoje as meninas teriam uma surpresa. É chegada a hora de revelar o mistério. Uma caixa cheia de esmalte coloridos com algodão e acetona. A professora explica, é para brincar de salão. As crianças sentam para brincar, inclusive os meninos, que são repreendidos pela professora. Menino pintar a unha? Não pode brincar disso não. Semana que vem eu trago surpresa para vocês. Essa percepção de brinquedo de menino, brinquedo de meninas, isso é uma lógica adultocêntrica. Isso é uma perspectiva individual. Embora coletiva, mas a minha percepção de menino e menina é construída socialmente. E quando eu trago para a sala de aula, eu impeço que as crianças se divirtam de pintar a unha. Quem estava atribuindo seus valores de menino e menina era a professora, uma adulta. O menino estava querendo ter a sua unha colorida. Como é engraçado, como é divertido. Pois bem, a retórica do brincar, a retórica do poder está relacionada quando a gente utiliza esse brincar, esse jogo, para manifestar o meu poder sobre algum grupo. Lembra que eu falei da questão da guerra? Pois bem, na sala de aula, esse poder se manifesta em permitir atividades lúdicas de felicidade, desde que tenha cumprido aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo enquanto professora. Como esse episódio aqui do parque. Hoje é dia de parque. A professora Márcia explica que só irão brincar as crianças que se comportarem. Ana diz, eu vou, tia, porque eu vou fazer tudinho. Vou ficar quietinha e não bater em ninguém. Professora Márcia, quero só ver. Da outra vez, seu nome ficou no quadro. Ana, mas deu para ir brincar, não foi, tia? Só abrindo parênteses, em Cuiabá tem esse hábito de chamar tio e tia os professores, tá? Professora Márcia, eu fui boazinha, mas agora eu não vou... Eu fui boazinha, mas agora eu não vou ser mais. Ouviu, Pedro? Pedro tá rolando no chão. Essa utilização que se manifesta desse poder dado para a professora, em que ela determina a hora de brincar, a hora de não brincar, quem vai brincar, quem não vai brincar, foi uma retórica identificada nesse contexto. Como perspectiva de tese, junto neste grupo, tinha que trazer algo inovador, novo. E além das 7 retóricas, das 3 retóricas já identificadas que eu trouxe para vocês, esse grupo, esse cenário, esse social, esse campus empírico me saltou uma retórica, que foi identificada como retórica da ausência. Essa ausência de alguns espaços que gritavam e que não eram percebidos. Seja uma ausência desse brincar nos documentos PPP, no planejamento das professoras, como também uma ausência do brincar descrito nas professoras na formação inicial. Esse brincar que não faz parte da vida humana das professoras. As professoras que se constituem e crescem, não na formação da pedagogia, como pessoas que brincam, como também na sua existência humana. Não traziam esse brincar. O brincar também que não estava privilegiado nos espaços físicos, como eu trouxe aqui, que não é uma realidade isolada. A escola investigada não tinha recreio, não tinha pátio, então as crianças tinham, mesmo crianças de 4 e 5 anos, elas saíam para comer e voltavam. Como as crianças, elas são esses seres que manifestam o seu poder também, elas corriam enquanto brincavam, comiam enquanto corriam, para poder não perder tempo da sua única atividade permitida livre. Então, essas percepções e perspectiva de uma escola que não privilegia esse brincar institucionalmente, não só na rotina, mas também predialmente. Um parque, e não é uma escola isolada, quando a gente vê que 60% das escolas não possuem, só 60% das escolas brasileiras de educação infantil possuem parque.
A Escola José Ferreira não é uma realidade isolada de não ter um espaço infraestruturado, onde a gente tem uma realidade brasileira, onde apenas 24% das instituições escolares, públicas e privadas, possuem a estrutura adequada, e adequada que a gente está chamando de biblioteca, pátio, energia, água, laboratório. A gente está diante de uma ausência que a não formação de educação infantil específica, de brincadeira de educação infantil, não é uma realidade isolada das professoras, embora as retóricas a gente tenha identificado naquele campo, não é uma realidade isolada. GAT traz que menos de 10% dos cursos de pedagogia possuem componente curricular que discutem especificamente as questões da educação, tá? Então, a gente tem olhado de ausência também esse direito fundamental básico de brincar, que é um direito, sendo negligenciados, sobretudo nas escolas mais pobres, nos lugares mais pobres. Então, só para encerrando aqui, essa educação infantil, a gente aqui está lutando e discutindo por essa educação infantil, que tem aí preservado a sua identidade. A gente tem lutado, e eu trago aqui esse convite, de olhar essa felicidade como elemento da escola. Escola também é espaço de ser feliz, principalmente as crianças e os professores. O brincar, ele tem que ser intencional, e quando a gente fala de livre, não quer dizer solto, sem propósito, mas quando eu falo sem propósito, eu não estou falando didatizado. Trazê-las, as crianças, que têm muito a contribuir para o eixo do debate. Por fim, uma escola onde a criança não tivesse que saltar as alegrias da infância, apressando-se em fatos e pensamentos rumo à idade adulta, mas onde pudesse apreciar em sua especificidade os diferentes momentos das suas idades. É isso, eu trago aqui, termino essa fala, convido aqui, e aí passo a minha palavra para Deus Odete. Muito obrigada pela atenção de todos, e depois vou ler aqui, tá? No chat. Muito obrigada. Obrigada, Flora. Então, vamos lá. A gente tinha feito um combinado que nós falaríamos pouquinho para sobrar mais tempo, mas a gente se empolga e tem mais. É tanta coisa boa, né? Tanta coisa importante de se dizer. Então, vou iniciar falando um pouquinho sobre a minha pesquisa, porque é ela que me mobiliza também para estar aqui hoje dialogando com vocês, e o que dela, né, tem de proximidade aqui com as conversas de Kelly e de Flora. Por favor, Flora. Essas considerações iniciais, então eu vou apontar aqui 3 pontos da minha fala, que tem muito do que eu fui pesquisando ao longo da vida, mas tem muito mesmo dos últimos 4 anos, que é referente às minhas leituras e reflexões ao longo desse período do doutorado. Eu quero enfatizar aqui que é um dos focos da minha tese, é a discussão sobre desenvolvimento profissional da docência, e aí eu penso o período de iniciação à docência, esse período que a gente se entende como professor iniciante, como uma das etapas desse processo de desenvolvimento profissional. É quando o sujeito inicia, né, termina a graduação, passa num concurso, encontra uma possibilidade de trabalho, seja na rede pública e privada, isso compreende aí os 3 primeiros anos. Alguns autores apontam 3, outros 5, né? Mas eu segui muito as contribuições de Marcelo Garcia e de Christopher Day, que vão dizer de 3 anos é a que corresponde a esse período, então, da formação docente, do desenvolvimento profissional propriamente dito. Então, em seguida eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa narrativa e aí falar um pouquinho da metodologia de pesquisa, não nessa conversa enfadonha sobre metodologia que fica lá dissecando, né, cada etapa, não, mas falar da importância, porque para mim a metodologia tem muito a ver com o que foi possível de ser visto, de ser refletido no período de construção da minha tese, na realização desse trabalho. E, por fim, algumas reflexões sobre o que esses professores iniciantes me trouxeram. Em especial, as discussões com a professora Suzy, que é a professora que atuava na educação infantil, que tem uma narrativa linda. E aí, para pensar
até para já ir adiantando uma conversa, porque eu quero sobrar um tempinho para a gente escrever ao final, eu já fiz lá no Padlet algumas inserções com... eu coloquei a tese, eu coloquei um artigo que eu publiquei recentemente sobre pesquisa narrativa, algumas referências que a Kelly já tinha citado aí, nós já conseguimos articular e já inserir lá, e aí eu vou pedir à Flora que depois, se ela quiser, ela mesma vai colocando, ou se não, enquanto o pessoal estiver escrevendo, eu insiro lá os textos da Flora, porque a ideia é isso mesmo, a gente poder ampliar, provocar vocês a outras leituras e continuar conversando sobre o que a gente traz aqui, né? Então, vamos lá, Flora, passe aí para mim, fazendo um favor. Então, para começar falando dos professores iniciantes, eu trago aqui essa citação do Zidane, que é um autor que eu conheci no período, logo que eu comecei o meu período de investigação, o tempo que eu comecei a dialogar com os participantes da minha pesquisa, foram 4 professores, eles estavam lotados em 3 escolas da rede municipal de Cuiabá, e interessante porque eu conhecia boa parte deles, alguns participavam do grupo de pesquisa que eu participava lá em Cuiabá, e quando eu fui inserida no programa de pós-graduação da UFMT, eles estavam encerrando, assim, meio que apressadamente o curso de pedagogia, porque eles tinham passado no concurso da rede municipal. Então, alguns deles até fizeram colação de grau em gabinete para poder conseguir assumir. Então, naquele movimento em que eu lia sobre o professor iniciante, aqueles conhecidos ali, passando pelo desafio de iniciar-se nesse processo, então, convidei-os a estar comigo nesse período e 4 deles aceitaram. Eram 10, 4 deles aceitaram e seguiram comigo. A pesquisa, o período de investigação com eles, o acompanhamento com eles durou 2 anos, foi durante 2017, 2018 inteiro. Nós iniciamos as conversas em março, encerramos em março de 17, encerramos em dezembro de 18. Então, foi uma conversa muito bacana e como a metodologia nos possibilitava dialogar, era um diálogo constante. E durante esse período, então, eu encontrei as leituras desse autor, do Zidane, que vai dizer isso, né? Que esse processo de inserção à docência, ele tem sido caracterizado e reiterado em oportunidades diversas, com essa metáfora do aviador ou do que ele chama aqui o nadador, né? Aterriza como pode, nada ou afogue. E é isso mesmo, né? Conviver com esses 4 participantes deu para entender que é mais ou menos forte demais, terrível. Em alguns momentos, muita boniteza, muita lindeza, em outros, só sofrimento, solidão, tristeza e sentimento de rejeição, enfim. E aí, essas questões, tá aprofundada mais na tese, eu vou deixar lá, porque o tempo, né, não nos permite falar tudo, então vamos escolher aquilo que falar. Então, para falar sobre isso, é muito importante destacar qual é a concepção que eu trago de formação de professores, as reflexões que eu trago aqui estão pautadas nas leituras da Mizucami e do Marcelo Garcia, principalmente, né? E ao longo desses últimos anos, eu venho empreendendo esforço, muito esforço, junto ao meu grupo de pesquisa, para construir um arcabouço de referenciais teóricos para o desenvolvimento da minha pesquisa, que agora eu carrego comigo, né? Também no desenvolvimento do trabalho que eu faço hoje. Então, considerando a formação de professores nesse sentido amplo, né, compreendida como um fenômeno humano, inserido em processos de desenvolvimento profissional, e constitui-se num movimento complexo, dinâmico, multidimensional, contínuo, evolutivo, e que envolve múltiplos contextos, né? Kelly e Flora vão pontuando para nós questões muito ricas sobre o brincar, sobre os letramentos, e lá, quando elas se apresentam, elas falam da graduação, né, e tudo que vem depois. Então, quando nós falamos de formação de professores, é muito importante que a gente entenda isso, que esse período da graduação, ele é um período, e lá tem falhas, a gente sabe que tem, nem todo curso é completo, nenhum curso vai ser, mas ainda os que são hoje considerados bons cursos, eles não vão dar conta de nos preparar, de nos possibilitar tudo que a gente precisa saber para estudar, para continuar estudando e para atuar, é claro. Mas é importante entender que esse curso, ele nos possibilita vários saberes.
ele nos possibilita principalmente entender minimamente algumas questões para iniciar a docência, para iniciarmos nesse campo. Agora, compreender que não é só isso faz toda a diferença, né? Quando eu falo de desenvolvimento profissional, eu penso que e concordo com vários dos autores que li, que a gente começa a se formar, né, desde muito cedo. Tem um autor, que é da UFMG, que eu gosto muito, que é o professor Diniz Pereira, que ele vai dizer, a gente começa a se formar desde que a gente pisa na escola a primeira vez. Então, quem foi para a creche, quem foi para a educação infantil, já acessou o seu espaço de trabalho quando ainda nem imaginava que iria ser professor. Então, a gente começa, desde muito cedo, a conviver com esse ambiente. E depois, quando a gente escolhe a profissão, passa pela formação, todas essas lembranças voltam. E tudo isso nos constitui. Tudo isso acaba ditando um pouco das regras quando a gente começa a atuar. Passa aí, Flora. O conceito de docência também é muito importante, né? Então, eu estou considerando aqui a docência como um processo que implica não só domínio de conhecimento, de saberes, fazeres de um campo, mas também essa sensibilidade do docente como pessoa, como profissional, em termos de atitudes e valores, em que reflexão, investigação passa a ser componentes essenciais ao processo de ensinar, de aprender, de formar-se e, consequentemente, do desenvolvimento profissional. Então, entender o que para mim é docência e olhar para esse conceito docência me possibilita ser um docente que não fica pautado apenas naquilo que foi ofertado para mim na graduação, né? Entender que as questões como sensibilidade, como sentimentos, isso tudo permeia a nossa profissão. E quando nós falamos de educação infantil, então, isso se torna ainda mais essencial. É uma discussão que a gente não pode abandonar, né? Entender que reflexão e investigação estão totalmente permeados com o nosso trabalho, com o nosso fazer, né? Mas, enfim, passe aí, Flora. Flora, eu acho que o seu microfone também está ligado. Vamos lá. Então, um pouquinho mais sobre desenvolvimento profissional, e aqui eu estou trazendo a citação do Nova e Monteiro, mas temos muitos outros autores que discutem, e aí na tese tem um pouco mais, né? Então, pensar que constituir-se como professor é um processo que não termina quando a graduação é concluída. Na verdade, nesse período, apenas acessamos conhecimentos necessários para refletir sobre nossa constituição pessoal, permeados de outros conhecimentos teóricos necessários ao fazer docente, mas os saberes que ali acessamos não podem ser transpostos literalmente para a prática. Servem para nos ajudar a refletir, a fazer escolha e, principalmente, nos auxiliam a lidar com o nosso não saber, né? Ter consciência disso faz muita diferença, porque eu passei um bom tempo tentando transpor a teoria para a prática. Não transpõe, não é assim que se dá. Quando nós lemos, e muitas vezes eu vou ouvir os alunos da graduação, ou mesmo na pós-graduação, assim, olha, o curso de pedagogia, ele tem muita leitura, ele tem muita teoria, e quando chega na prática, a gente não acha o que fazer com tanta leitura. Na verdade, só o fato da gente refletir sobre isso já foi possível, porque lá na graduação a gente leu bastante. Filosofia, sociologia, antropologia, tudo isso nos possibilitou fazer críticas, por exemplo, ao curso, à nossa prática, à escola, que a gente chega lá e encontra cheia de problemas, né? Porque nos possibilitaram isso. Então, entender que não há como transpor isso. São saberes que a gente acessa em tempos que são necessários, mas que não pode ficar amarrado só ali. Quando eu falo de desenvolvimento profissional, eu falo disso, que a gente tem etapas em que a gente aprende aquilo que é preciso, que é possível naquele momento. Muitas das questões que a gente aprende no fazer, a gente pode até ter lido sobre ela na graduação, mas a gente não sentia a necessidade de saber porque não estava atuando. Quando começa a atuar, aí vem a necessidade. Aí quando vem a necessidade é que a gente vai correr atrás, enfim.
Por isso, tão importante é os processos de formação contínua, permanente, ou formação continuada, como é comum a gente ouvir, porque eles nos possibilitam dar continuidade. E aí, durante a tese, durante a pesquisa em si, eu fui percebendo isso, que a escola ainda não dá conta disso para os professores. Eles ainda não são acolhidos como deveriam ser, para que eles entendam essas diferenças, as dicotomias, para que entendam que ele precisa continuar aprendendo. Às vezes, até, como no caso dos professores que eu acompanhei, são ofertados a ele uma formação que não faz sentido, que traz lá uma pessoa, um sabido para vir à escola falar, mas não lhes possibilita refletir, não possibilita falar, não há esse espaço de escuta, né? Então, discutir desenvolvimento profissional para além da graduação é necessário para que a gente possa receber esses professores um pouquinho melhor. Por favor, Flora. Então, aí eu já vou começar a falar um pouquinho sobre o método de investigação, e quando eu falo do método de investigação, eu estou falando da pesquisa narrativa, que foi a metodologia que eu escolhi, e eu costumo dizer, na tese eu digo isso também, que foi uma metodologia que eu escolhi muito antes de começar a fazer o doutorado. Então, eu acessei as leituras sobre esses autores, que é a Clandine e Connelly, ainda no grupo de pesquisa com a professora Filomena, e lá entendi que essa seria uma metodologia que me servia, porque às vezes a gente escuta falar de metodologia, de investigação, e falar da neutralidade do pesquisador, do investigador, que ele não pode se envolver, porque senão ele vai mascarar os resultados e coisas desse sentido. Para mim nunca fez sentido, né? Como eu vou fazer pesquisa sem motivação? A gente pesquisa é motivado. E motivado pelo quê? É motivado pelo aquilo que me mobiliza. E professor se mobiliza pelas questões da docência, pela questão do que vive, né? Se está na educação infantil, pelas questões da educação infantil e assim sucessivamente. E aí, como é que eu saio disso tudo, largo isso tudo e vou investigar de fora? Não é possível. Então, algumas reflexões já tinham sido possíveis no mestrado e foi muito importante, porque ao chegar nesse período, né, na formação, na pós-graduação, na UFMT, encontrei na leitura desses autores essa possibilidade. Ter a narrativa como método de investigação, cuja centralidade se encontra na compreensão da singularidade da experiência, e na minha tese eu discuto experiência a partir de John Dewey, que é, para mim, a referência principal para discutir experiência, porque é também para Clandine e Connelly. E nessa perspectiva, a gente percebe a possibilidade de compreender, de discutir a constituição da docência como um fenômeno narrativo, corporificado nas experiências vividas e narradas, que foi possível ao ouvir os 4 participantes da minha investigação, principalmente a Suzy, que vivia naquele momento uma experiência muito marcante na educação infantil, diante de tudo que ela tinha lido, de tudo que ela tinha aprendido sobre o brincar, sobre a possibilidade de uma aproximação com a cultura escrita, ela fala, e quando chega na escola, ela não encontra isso. Ela encontra, então, uma obrigatoriedade de alfabetizar as crianças no pré-2, ela encontra uma escola sem espaço para brincar, sem minimamente o apoio que ela precisava para brincar com o que ela tinha, mesmo porque também não tinha o parquinho, não tinha tanque de areia, não tinha esses espaços mínimos necessários para a brincadeira. Então, ela vai tecendo comentários durante todo esse período, esses 2 anos de conversa, daquilo que foi para ela, isso, né, que é tão forte na tese, sobre a solidão. Ela não se sente acolhida, ela não se sente acompanhada nas lutas que ela trava durante esse período para conseguir proporcionar aos seus alunos condições para que eles brincassem de verdade. Era sempre aquela brincadeira, né, que tinha que ter um cunho marcado na alfabetização, ou seja, os jogos, aqueles jogos bem estereotipados e coisas desse sentido, né? Então, para mim, ouvir Suzy naquele período foi também revisitar as minhas experiências como professora da educação infantil. Entender que a escola ainda falha muito com esse professor que chega cheio de vontade, cheio de interesse, querendo fazer o máximo possível, né? Ainda sobre o método de investigação... Não, pode passar, Flora.
Então, esse método de investigação que eu tanto falo, que é a pesquisa narrativa, ele está pautado num paradigma, que é o paradigma biográfico. A gente tem aqui no Brasil duas referências importantes, que é a Passeg e Souza, Eliseu Clementino de Souza, que discutem as questões do paradigma biográfico e de todas as possibilidades de se fazer pesquisa considerando a narrativa humana. Então, esse é um paradigma que já se consolidou mundialmente no campo das pesquisas qualitativas em humanidade, aqui vem compreendido como uma ampla virada narrativa, que vem a converter-se em um significativo empreendimento de investigação capaz de produzir conhecimentos consistentes no campo da educação. Para mim, a narrativa é bem mais que isso, né? E quando eu falo que a narrativa é, para mim, o método de pesquisa e também o fenômeno a ser estudado, eu estou dizendo que tudo que os professores dialogavam comigo, todas as conversas que nós tínhamos, e também não tinha isso, né, de coleta de dados, porque a gente não lida com dados, nós chamamos de texto de campo, não tinham entrevistas, não tinham questionários, não tinha nada disso. Então, era um diálogo permanente, uma conversa que se dava a cada visita, a cada dia que eu ia à escola, e sentava para conversar com eles. E essa metodologia me possibilitava isso. Por favor, Flora. Então, porque narrativa, eu já falei bastante, né, dessa possibilidade de ouvir e de falar também, porque o pesquisador narrativo, a Clandine vai falar que o pesquisador narrativo, né, se a gente usar como uma metáfora, um desfile, né, quem vai pesquisar sobre um desfile. Então, na maioria dos casos, o pesquisador das pesquisas mais formalistas, ele vai assistir o desfile e vai falar sobre o desfile. Na pesquisa narrativa, nós desfilamos junto. Então, a gente entra, eu sempre lembro do carnaval, é como se eu entrasse e sambasse junto com eles, né? E vivendo com eles tudo isso, sentindo com eles tudo isso. Porque quando eu conversava com 4 professores no início da docência, eu retomava o início da minha docência, eu retomava tudo que eu vivi. E era super engraçado de observar que muitas das questões que eu vivenciei lá atrás se repete totalmente hoje, né? 24 anos depois. Então, diante da multiplicidade de abordagem narrativa, né, que existe, torna-se importante enfatizar que essa perspectiva narrativa, enquanto método de investigação, que aqui, né, assumimos, e quando eu falo assumimos, porque participo de um grupo de pesquisadores narrativos, e a gente produz muita coisa junto também, está ancorada aí nas contribuições dos canadenses, que é Clandine e Connelly. Tem também outra referência importantíssima, que é Rosier, que são textos, todos eles coordenados pela professora Clandine, e que tem sido para nós uma referência muito importante, não só na UFMT, mas existem outros 4 grupos bem conhecidos no Brasil que usam essas mesmas referências. A maioria deles também vão, né, buscar aí os fundamentos epistemológicos e ontológicos em John Dewey, que é a nossa referência principal para discutir o conceito de experiência. Muitas pessoas às vezes dizem, mas John Dewey está ultrapassado, tem outras questões. Não fazemos uma leitura ou um estudo muito aprofundado em Dewey, mas sim do conceito de experiência que ele discute aí em várias de suas obras. E para nós faz muito sentido, porque é esse conceito de experiência que nos mobiliza a olhar para a experiência do professor hoje, né? Quando falo de professor iniciante, alguém me diz, mas não é um professor inexperiente? Como é que vai se discutir experiência, né? Mas a experiência não é essa acumulada ao longo dos anos, né? É a experiência vivida e que alicerça outra experiência que daqui a pouco ele viverá. Então, é também uma questão que está bem discutida na tese e não dá para resumir muito agora. Por favor, Flora. Então, com base aí nesses 2 autores, né, que vão dizer que nós somos seres contadores de histórias, nós vivemos nossas vidas de forma narrada, né? Então, o narrar, ele é compreendido como uma condição existencial do ser humano. Olha, várias vezes aqui nós estamos fazendo nossas falas, Kelly, Flora e tantos outros, e aí no meio do caminho a gente para e conta, né, uma experiência, ou a gente vai contando das nossas vivências, e é esse narrar que permeia toda a nossa vida, seja no trabalho, seja na profissão, na vida que vivemos, nós fazemos isso narrativamente, né? Isso é do ser humano, narrar é do ser humano.
Então, para nós narrar, e nós, pesquisadores narrativos, nos colocamos nessa condição de pensar narrativamente, e pensando narrativamente, nós construímos juízo, nós explicitamos, nós construímos sentidos sobre as nossas experiências, né? Se nós vivemos, então, vidas narradas, produzimos conhecimento narrativamente, experimentamos o mundo narrativamente, portanto, a razão principal do uso da narrativa, para mim, né, é que somos seres que, individual e socialmente, vivemos vidas contadas, né? Segundo a Clandine e o Connelly. Por favor, Flora. Então, depois de tudo isso, que eu fui apressando um pouquinho agora, para sobrar um tempinho para a gente escrever, eu vou fazer esse convite para vocês, né? Ouvimos Flora, ouvimos Kelly, a Kelly falando aí como os bebês, eu fui anotando, viu, Kelly? Porque eu achei muito, muito, muito interessante. Já fiz ali, ó, mensagem para a Eudeísa, que está aqui nos assistindo, que é minha colega de departamento, e já fui falando para ela, olha, escuta a conversa da Kelly e da Flora aí, como faz sentido pensar aqui a educação infantil, aqui, na base, no chão da escola, né? Entender um pouco sobre como é que esses bebês, essas crianças pequenas, constroem sentidos e significados com a leitura. É muito forte. É uma discussão extremamente atual e que a gente não pode perder esse fio, tem que aproveitar. Escutar a Flora falar do brincar que possibilita, né? O brincar possibilita mesmo. Às vezes a gente não está brincando direito ou não está propondo direito isso na escola, mas a gente sabe do potencial que tem. A gente sabe que é a vida da criança. Brincar é vida para a criança, né? E então tudo isso nos remete às nossas lembranças, às nossas narrativas anteriores. Quem de nós, acho que a maioria, ao ouvi-las foi pensando e fazendo associação com suas lembranças, com suas vivências, com a sua sala de aula, quem sabe, né? Ou mesmo sobre a discussão que eu trago aqui sobre formação de professores. A maioria de nós já passou por alguns processos formativos por aí. Então, nesse momento, a conversa aqui é que a gente dá um pulinho lá no Padlet, lá eu deixei no tópico 2, assim, ó, bem professora mesmo, né? Hora de registrar. E aí vocês podem ir lá e escrever um pouquinho assim, ó, qualquer coisa, uma frase, uma palavra que seja, que te faz lembrar, que te provocou nesse momento, né, a pensar um pouquinho sobre alguma experiência já vivenciada, alguma narrativa, né? Eu quando via a Kelly falar, eu me lembrava de experiências desse momento, de conversas desse momento que vivenciei com as professoras aqui da minha rede, falando da importância da leitura para bebês, né? As crianças, elas estão ouvindo sempre, elas estão aprendendo sempre. Acho que cada um de nós agora, então, acho que a gente pode até liberar aí em torno de uns 5 minutos, quem sabe, né? Para ir até o Padlet, fazer essa narrativa curta, que eu estou chamando aqui, né? De narrativa curta. Volta lá um pouquinho, Flora. Isso, a gente exercitar essa possibilidade de registrar. Estava tão eufórica para convidar vocês para essa tarefa, o suprassumo da nossa oficina, que nem cuidei do slide, ó, tinha um slide específico para isso, né? Então, a proposta é essa, a gente dá um pulinho lá no Padlet, fazer essa escrita, né, de cada um de nós, bem pequenininha, não precisa ser nada extenso, como eu disse, uma frase, uma palavra, uma historieta que seja, né, para narrar um pouquinho de alguma experiência vivenciada ou dessa experiência agora, como foi ouvir Kelly, como foi ouvir Flora, como foi ouvir Deusa. Tá bom? Então, vamos fazer assim, ó. Agora, o meu relógio é 9h48. Acho que a gente pode dar aí uns 9h53 para dar 5 minutos, que a Simone está controlando o nosso tempo, temos que terminar daqui a pouquinho. Onde deve escrever? É o mesmo link que a gente entrou para fazer a apresentação, tá? Vou pedir para a Simone colocar Maria Helena, você perguntou aí, lá onde a Deusa criou o Padlet, nas colunas, tem um maisinho no final da última postagem. Você clica nesse maisinho, nessa bolinha com o mais, e aí vai abrir uma outra janela para escrever. Qualquer um das colunas lá que foram criadas. Eu acredito também que dê para compartilhar a tela para mostrar quem tem dificuldade, né?
Eu já contribuí lá. Eu estou na organização, mas eu estou aqui presente. Eu estou vendo, Simone, que você é rápida, você está dando aceite para o pessoal, está escrevendo. Então, eu vou ver se eu compartilho daqui a tela do Padlet, porque aí a gente já vê quem escreveu e a gente fala um pouquinho também. É na tela inteira, Flora, que eu compartilho? Isso. Tá. Agora, sim, que tem os momentos, eu já compartilhei lá. Mas na hora que a Flora estava falando, me surgiu assim uma dúvida. Eu não sou pedagoga, nem me atrevo, mas assim, quando ela falou sobre o brincar, aí eu fiquei pensando, e quando o aluno não quer sair desse só brincar e voltar para a realidade? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Na verdade, a gente sempre tem medo daquele que só vai para brincar, né? Como assim? Escola é um lugar de produtividade. Pois é, nem tão céu, nem tão inferno, né, Simone? Mas o que tem sido importante é lembrar dessa criança que está lá, que ainda é criança, né? Então, as propostas, escola não é embora a gente esteja falando aqui de felicidade, não é um, ela tem os seus objetivos, ainda mais você que está na educação, no ensino fundamental, que são objetivos explícitos, né? É importante negociar e discutir esses espaços de felicidade e trabalho, mas também não negligenciar. Acho que o equilíbrio e lembrar que é uma criança, ainda mais esses que também estão entrando cada vez mais cedo, a gente está falando aí de uma realidade de crianças de 6 anos, 15 anos no ensino médio, e que a escola tende a negligenciar isso, né? E querer atribuir algumas demandas de adulto. Acho que não esquecer disso é que é o principal. Acho que o só brincar, né? Tem hora, tem espaço, ainda mais para ensino fundamental, isso é mais fácil entender o espaço. Mas para as crianças é que tem sido menores, é que tem sido mais complicado. A escola, quando a escola esquece que a gente está falando de rotinas de crianças de 4 anos. Acredito que ensino fundamental, ensino médio, isso seja mais negociável, isso seja mais possível discutir. Então, a minha indagação é porque na minha escola, de primeiro, né, CBA, que eles chamam, a 9º ano. Então, são duas realidades, assim, diferentes, né? Então, é que nem você estava falando, eles comem correndo, eles brincam correndo, eles fazem tudo correndo, porque são 10 minutos que tem para brincar. Na minha escola não tem parque, então a energia dessas crianças é gigante. E os 10 minutos que eles têm para se divertir, eles aproveitam da melhor maneira, né? Tem até, inclusive, acidentes, porque é uma loucura. E aí eu vejo assim que eles são meio que podados, né? Nesse sentido. E quando eles entram no 6º ano, para mim, eu não sou pedagoga. Eu trato eles como adultos, praticamente, né? E aí eles perderam essa parte da brincadeira, porque lá na minha escola não tem isso. Então, eles querem esse brincar e eu quero ensinar. Então, é muito difícil. Por isso que veio essas questões na minha cabeça. Não tem uma fórmula, mas eu acho que, Simone, acho que essa escola podia voltar esse olhar para esses pequenos que têm passado um CBA inteiro, né, sem espaços de felicidade. Lembrar que no 6º ano eles têm 11 anos, e você com 11 anos gostava de brincar, gostava de... O que você fazia com 11 anos? Não estou falando para você ceder a aula de biologia, mas eu digo a organização dessa escola precisa privilegiar esses espaços. Seja num espaço de um intervalo, onde eles não tenham que optar entre comer e ser feliz, seja entre uma organização de rotina e atividades que eles não tenham que optar. Acho que já começa por essa percepção mesmo de organização. Eu acredito mesmo, não tem receita. Eu perguntei, mas no sentido que você não me daria resposta mesmo, sabe? Só adoraria. Então. E é importante a gente lembrar, a gente fala da educação infantil aqui, porque é o que mais grita de crianças pequenas, né?
São crianças pequenas que a gente ainda está colocando eles nessa nossa lógica doentia. As de 6º ano sofrem diretamente, porque elas eram educação, ensino fundamental, com uma professora, com uma pedagoga, às vezes 2, mas e já entra na lógica que vão acompanhá-los até o ensino médio, sem dó e piedade. E isso tem sido muito, muito cruel em relação a isso. Acho que cabe uma discussão também, ver sobre esse brincar de 6º ano que ninguém conta, né? Que a gente ainda está na luta que as crianças pequenas brinquem, mas as de 6º ano, meu Deus do céu, elas estão aí padecendo. Então, aí isso tudo faz sentido para mim, essa questão deles correrem tanto e eles adorarem as aulas de educação física. Entendeu? E que a escola barganha, aí que também que tá, por saber que é o espaço de felicidade, vai quem se comporta, vai quem faz tarefa, vai quem entre outras... Flora, eu tenho uma de 6º ano aqui, né? Que está doente porque o 6º ano não vai mais no espaço de lazer da escola, não vai mais nos parquinhos da vida. Até no 5º ano eles ainda permitiam, no 6º ano não mais. Revoltada, um dia chegou aqui e disse que ia fazer um abaixo-assinado na escola. Eu acho que ela pode pegar aquela ideia do Paulo... Lembra que as crianças fizeram ali, ressuscitaram o Paulo Freire pelo aumento do recreio? Eu acho que do recreio. Eu acho que ela vai na fé, filho de Deus, Odete, tem que reivindicar. Vai lá. Gente, é mais que justo, né? Mais vai lá na escola, convida o pessoal. E eu assino, manda para mim que eu assino. Assino... Mas também, para mim, tem muito disso, do tanto que não foi permitido até agora também, né? Apesar de que, como a Flora muito lembrou, também a gente brinca eternamente, a gente está aí com nossas brincadeiras, nossos memes. O que são os memes? O que são nossas figurinhas? É nosso jeito de brincar adulto, né? Mas aí é que tá, a gente precisa lembrar que a gente também está brincando, a gente não associa isso, né? A gente coloca nos adultos e a gente coloca hobby, a gente dá outros nomes, mas a gente não admite brincar. O isso adulto mesmo. Brincar, não, a gente faz coisas por prazer, mas a gente dá outros nomes, a gente não admite que brinquemos, e por isso a gente também não permite que as crianças brinquem. Então, como o nosso tempo lá vai, né, esgotando, eu vi que algumas pessoas já registraram, outras não. Eu queria chamar novamente quem quiser fazer o registro. Vai ser muito bacana a gente saber da narrativa, mas também vocês podem ligar o microfone aqui e fazer uma narrativa oral, né? E dizer um pouquinho das experiências de vocês. Então, assistindo essa apresentação de vocês, a gente vê que a gente, como pai, a gente deveria ter essa formação, né? Assistir uma palestra dessa, a gente saber o tanto que é necessário a gente brincar com os filhos da gente. Às vezes, muito tempo, a gente não tira esse tempo, né? Para dedicar a eles. E ver o quanto que brincando eles aprendam, né? Aprendem muito. E a gente, às vezes, igual eu sou mãe mesmo, às vezes a criança chama a gente para brincar e a gente, às vezes, ignora, né? Isso. Muito boa a palestra de vocês. Eu queria ter escrito, mas não consegui ir lá. Eu, assim, não tenho muito acesso, não mexo muito. Não consegui aonde que eu escrevo. Aí eu acabei perdendo. Mas parabéns para vocês, tá? Muito boa. Obrigada, Maria Helena. Mas você registrou agora, ó, né? Fica gravado, vai estar no YouTube. Uma narrativa oral, né? Uma narrativa oral, perfeito. Muito obrigada, viu, Maria Helena? Então, eu estudei na educação do campo, aí eu vi, igual os autores lá, né, que falam muito sobre essa formação da criança, no convívio social, né, que a criança aprende vendo o que os adultos estão fazendo com a sociedade. Aí a gente vê o tanto que é importante a gente estar brincando e desenvolvendo esse crescimento da criança, né? Na escola, tudo faz parte, muito boa mesmo. Assim, gostei muito que vocês colocaram muito bem sobre isso. Parabéns e continua assim, né? A palestra de vocês foi muito boa. Maria Helena, você tocou numa questão muito importante aí, né? Que é essa questão desse desenvolvimento cultural, né? De convivência com o outro, ele é a base, por exemplo, da teoria histórico-cultural do Vygotsky, né?
em que ele considera que nós somos seres sociais que se individualizam, né, e não ao contrário, nós somos seres sociais ao máximo quando nós nascemos, né, e aí dentro desse contexto social é que nós vamos construindo nossa individualidade, nossa subjetividade. Você tocou num ponto crucial aí, muito importante. Então, a gente vê o quanto que as nossas crianças estão perdendo com essas aulas remoto, né? O meu filho mesmo, ele, assim, que eu tenho um mais velho, e tem ele agora com 9 anos. Aí ele, sim, sozinho, né? A gente vê que eles necessitam muito de uma criança perto para estar brincando, trocando ideias, né? Que eles aprendem muito. E é isso que eu queria falar, e parabéns para vocês pela palestra, foi muito boa. Obrigada, Maria Helena. Pessoal, outra coisa que ficou lá no Padlet também é a questão da avaliação. O nosso tempo encerrando, mas eu deixei lá, vou deixar o Padlet ainda há 1 mês, depois ele se arquiva sozinho. E lá tem as referências, Kelly colocou algumas, eu vou colocar algumas a Flora ainda, e aí ele vai ficar aberto lá. Quem puder entrar e fazer a avaliação por lá, eu já vi que teve gente que entrou e já fez a avaliação, eu agradeço muito, porque ajuda a gente a pensar nossas outras ações também desse modo, né? E acho que, assim, a tecnologia hoje nos possibilita tanta coisa, vamos fazer uso disso, também achar formas de nos comunicar. O arquivo fica, então, por 1 mês. Os materiais que eu citei, que ele citou, alguns deles já estão lá, mas também tem nas referências, as referências específicas aí de cada citação, tanto de Flora, de Kelly e as minhas, que depois pode ser compartilhada. Eu pensei até na possibilidade de pegar agora o slide que usamos, né, que Flora está passando aí rapidinho, e colocarmos lá também como um dos materiais, como uma das referências que nós utilizamos hoje, que fica, então, esse Padlet aí por uns dias, né? Uns 30 dias, e depois ele entra em arquivo. Mas, eu acho que para a gente ir fechando, considerando aí que o tempo terminou, nós trouxemos aqui essa citação de Paulo Freire, e a presença de Paulo Freire hoje para nós, professores, pesquisadores desse país, fala muito, né? Um tempo em que a gente vive aí tanta ameaça, tanto descaso, tanto cortes na educação, principalmente no que diz respeito à pesquisa nesse país. Lembrar de Paulo Freire é uma forma também de lembrar que estamos vivos, que vamos reivindicar, que vamos brigar pelo nosso espaço. Paulo Freire, mesmo para quem não cita, para quem não curte, ele representa muito mais do que as suas obras hoje no Brasil. Ele representa a resistência. E para mim, como a Maria Helena também ressaltou, e todas as meninas foram falando, os comentários, aqui Paulo Freire nos lembra disso. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos algo, né? Mas por isso é que a gente tem que aprender sempre. Por isso é que a gente se junta, né? Igual nós fizemos hoje, nos unimos aqui para dialogar, para narrar nossas experiências e assim poder compartilhar e também aprender uns com os outros, tá certo? Assim eu agradeço, passo a palavra aí para as meninas, para elas também poderem falar um pouquinho. Eu só tenho a agradecer, né, por esse momento, essa manhã, convivências muito incríveis, né, e conhecer vocês, e poder interagir com vocês. E é isso. Eu sou mais sucinta, mas estou muito feliz de poder encontrar minhas colegas de formação e conhecer vocês também. Agradecer a Simone pelo convite, desejar sucesso na sua estrada acadêmica, agradecer a Deusa e Kelly por topar estar nesse dia tão feliz para mim, de falar de algo que eu gosto, com pessoas que eu gosto, no campus que eu amo, com professoras que têm estradas maravilhosas, que eu fico muito triste quando o tempo cronológico impede algumas coisas. Eu quero que esse Padlet se manifeste nesse 1 mês, que a gente continue encontrando lá como uma forma de contato, de trocas. Eu tenho certeza que vocês têm muito mais a nos ensinar. Um excelente dia a todos vocês, obrigada. Tem mais programações do evento, né, Simone? Pessoal, eu vou pedir desculpa pelo som, é porque eu estou entrando em outra palestra, vou estar jogando o link aqui,
tá? Convidando quem tiver interesse, também é na relação da criança, né, neurociência. Eu fico muito grata por vocês participarem, adorei, gente, muito obrigada mesmo por essa disponibilidade. E só isso, agradecimento, viu? Aí eu convido vocês, quem puder participar do próximo evento agora. E a gente tem programação até a noite hoje. Obrigada. Tchau, tchau, bom dia, obrigada. Tchau, tchau.